Era uma terça-feira fria de julho no Shopping Iguatemi, um dos templos do luxo mais exclusivos de São Paulo. O ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita enquanto clientes elegantes caminhavam pelos corredores de mármore, carregando sacolas de lojas que custavam mais que um salário mínimo anual. Entre todo esse esplendor, Dona Maria Santos caminhava apressada com seu uniforme azul desbotado de faxineira, as mãos calejadas segurando firmemente os produtos de limpeza e um pano úmido que pingava discretamente no chão reluzente. Aos 52 anos, cada ruga em seu rosto moreno contava uma história de luta, de noites mal dormidas trabalhando em múltiplos empregos, de refeições que ela deixava de fazer para que o filho pudesse comer. Seus olhos, apesar de cansados, ainda mantinham aquele brilho especial que só as mães guerreiras possuem, uma luz que nem os anos de dificuldade conseguiram apagar completamente. Naquele dia específico, Dona Maria estava realizando uma limpeza especial em uma das áreas mais nobres do shopping, a pedido do gerente-geral que havia prometido uma pequena bonificação se tudo ficasse perfeito para a visita de alguns investidores importantes. Ela havia acordado às 4 da manhã, como sempre fazia, preparado um café fraco e comido apenas um pedaço de pão, guardando o resto para o almoço. Pegou 2 ônibus lotados para chegar ao trabalho, suportando empurrões e olhares de desprezo por causa de seu uniforme simples. Durante todo o trajeto, ela pensava no filho que não via há 15 longos anos, Rafael, o menino brilhante que ela havia criado sozinha depois que o pai os abandonou quando descobriu que ela estava grávida. Rafael sempre foi especial, tirava as melhores notas da escola mesmo estudando à luz de vela quando faltava dinheiro para pagar a conta de luz. Ele sonhava em estudar administração e dizia que um dia seria muito rico para cuidar dela, para que ela nunca mais precisasse trabalhar como faxineira. Dona Maria lembrava com carinho de como economizava cada centavo, às vezes passando fome para comprar os livros escolares do Rafael. Ela vendia doces na porta da fábrica, lavava roupas para as vizinhas de madrugada e limpava casas nos fins de semana. Tudo para que o filho pudesse ter uma educação decente, para que ele pudesse ter as oportunidades que ela nunca teve. Quando Rafael completou 18 anos, conseguiu uma bolsa de estudos integral para uma universidade no exterior. Dona Maria chorou de alegria e de tristeza no mesmo dia. Alegria porque viu o sonho do filho se realizando, tristeza porque sabia que ficaria sozinha. Na despedida no aeroporto, Rafael prometeu que voltaria formado e bem-sucedido, que compraria uma casa grande para os dois e que ela nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Mãe, a senhora vai ser a mulher mais respeitada do bairro quando eu voltar, ele disse, abraçando-a forte antes de embarcar. Mas os anos passaram e Rafael nunca mais deu notícias. Dona Maria escrevia cartas para o endereço que ele havia deixado, mas nunca recebia resposta. Ligava para o número de telefone que ele havia dado, mas a ligação nunca completava. Com o tempo, ela começou a se perguntar se o filho havia se esquecido dela, se talvez estivesse envergonhado de suas origens humildes. Ainda assim, nunca perdeu a fé completamente. Todas as noites, antes de dormir, ela olhava para a única foto que tinha dos dois juntos e sussurrava uma oração pedindo para que ele estivesse bem e feliz, onde quer que estivesse. Enquanto limpava os corredores do shopping naquela manhã, Dona Maria não imaginava que sua vida estava prestes a mudar completamente. Ela estava passando pela entrada da joalheria mais exclusiva do local, Diamantes e Ouro, uma loja onde uma simples pulseira custava mais do que ela ganhava em 5 anos de trabalho duro. A vitrine brilhava com joias deslumbrantes, e Dona Maria às vezes se permitia sonhar por alguns segundos sobre como seria usar algo tão bonito. Mas sempre voltava rapidamente à realidade, sabendo que aquele mundo não era para pessoas como ela. Foi então que aconteceu o incidente que mudaria tudo. Ao passar pela entrada da loja, Dona Maria esbarrou acidentalmente em uma mulher elegante que saía carregada de sacolas de compras. A mulher, que se chamava Patrícia Monteiro, era casada com um empresário do setor imobiliário e estava acostumada a ser tratada como realeza onde quer que fosse. Ela usava um vestido de uma marca italiana caríssima, sapatos que custavam uma fortuna e carregava uma bolsa que era uma verdadeira obra de arte em couro. Quando Dona Maria esbarrou levemente, algumas gotas de água do pano de limpeza respingaram no sapato de couro envernizado dela. Se você está gostando dessa história que vai te emocionar profundamente e mostrar que a justiça sempre prevalece, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas narrativas inspiradoras que tocam o coração e transformam vidas. Clique no sino das notificações porque você não pode perder o que está por vir. O que aconteceu a seguir foi uma explosão de fúria que ecoou por todo o corredor. Patrícia começou a gritar como uma possessa, sua voz estridente cortando o ar refinado do shopping como uma navalha. Sua incompetente! Sua desastrada! Você tem ideia do que acabou de fazer? As palavras saíam de sua boca carregadas de veneno e desprezo.
Esse sapato custa R$ 15.000. É importado diretamente da Itália. É mais do que você ganha em 10 anos de vida, sua preta favelada. As pessoas começaram a parar para ver o que estava acontecendo, formando um círculo ao redor das duas mulheres. Dona Maria, com o coração disparando de nervosismo, tentava se desculpar repetidamente, sua voz baixa quase um sussurro. Me desculpa, senhora, foi sem querer, eu posso limpar. Mas Patrícia não queria ouvir desculpas. Limpar? Com esse pano imundo? Você vai me pagar um sapato novo, sua inútil. Patrícia continuou despejando sua fúria sobre Dona Maria, cada palavra mais cruel que a anterior. Gente como você não deveria nem existir neste lugar. Este é um shopping para pessoas de classe, pessoas educadas, não para essa coisa que você é. Ela gesticulava dramaticamente, como se fosse uma atriz interpretando o papel da vítima, quando na verdade era ela quem estava causando toda a humilhação. Olha só como você está vestida. Esse uniforme nojento, essa aparência deplorável. Vocês, pessoas da sua laia, são um desrespeito ao ambiente requintado deste estabelecimento. Dona Maria sentia as lágrimas queimando nos olhos, mas tentava manter a compostura. Ela pensava no filho distante e se perguntava se ele ficaria envergonhado dela se a visse naquele momento sendo humilhada publicamente. A situação piorou quando outros clientes ricos se aproximaram, atraídos pelo tumulto. Era como se a crueldade de Patrícia tivesse dado permissão para que outros mostrassem seu preconceito disfarçado de superioridade social. Um homem de terno Hugo Boss e relógio Rolex se aproximou balançando a cabeça em desaprovação. Realmente, o padrão deste shopping está caindo muito, disse ele com desdém. Na minha época, pessoas assim nem pisavam aqui dentro. Havia um controle de qualidade, um filtro social que mantinha o ambiente adequado para nossa classe. Uma senhora de idade, coberta de joias e carregando uma bolsa Hermes, concordou imediatamente. Exatamente. Eu frequento este shopping há 20 anos e nunca vi tamanha falta de educação. Essa pessoa deveria estar trabalhando em lugares apropriados para o seu nível social, não aqui entre nós. Deixa um like neste vídeo se você também acredita que ninguém merece ser tratado com desrespeito e humilhação, independentemente de sua profissão, cor ou origem social. Sua curtida nos ajuda a continuar contando histórias que mostram a importância do respeito mútuo. Mais pessoas se juntaram ao grupo, e a humilhação de Dona Maria se tornou um verdadeiro espetáculo público. Alguns começaram a filmar com celulares, rindo da situação como se fosse uma comédia de mau gosto. Olha só, gente, mais um vídeo para o Instagram. A empregada que não sabe o seu lugar, comentou uma jovem influenciadora, focando a câmera no rosto constrangido de Dona Maria. O gerente da joalheria, um homem magro e nervoso chamado Roberto, finalmente apareceu para ver o que estava causando tanto alvoroço. Mas em vez de defender Dona Maria e pedir para que as pessoas se comportassem de forma civilizada, ele imediatamente se curvou diante dos clientes ricos, oferecendo desculpas profusas. 1000 perdões, senhora Patrícia. 1000 perdões a todos os senhores, disse Roberto, fazendo reverências exageradas. Eu prometo que esta funcionária será severamente repreendida. Isso não acontecerá novamente. Ele se virou para Dona Maria com uma expressão de raiva e desprezo. Você está demitida. Pegue suas coisas e saia imediatamente. Pessoas como você não servem para trabalhar em um ambiente sofisticado como este. Dona Maria sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquele emprego, mesmo sendo mal remunerado e desrespeitado, era tudo que ela tinha. Era o que pagava o aluguel do seu pequeno quarto na periferia, era o que colocava comida simples em sua mesa. Patrícia, vendo que tinha o apoio total do gerente e dos outros clientes, decidiu aumentar ainda mais a humilhação. Não basta demitir. Ela tem que pagar pelo meu sapato. E mais do que isso. Patrícia pausou dramaticamente, saboreando o poder que sentia naquele momento. Ela tem que se ajoelhar aqui, na frente de todo mundo, e limpar meu sapato com a própria blusa. Assim ela aprende a ter mais cuidado e respeito pelas pessoas superiores. A sugestão foi recebida com aprovação entusiástica pelos outros espectadores ricos. Ótima ideia, disse o homem do Rolex. Ela precisa aprender qual é o seu lugar na sociedade. A senhora das joias bateu palmas, como se estivesse assistindo a uma peça teatral particularmente interessante. Dona Maria estava no limite de sua resistência emocional. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, e ela se sentia menor do que nunca. Por um momento, considerou realmente se ajoelhar e fazer o que estavam mandando,
apenas para acabar logo com aquele pesadelo. Ela pensou em todas as outras vezes que havia sido humilhada por sua condição social, em todos os momentos que teve que engolir o orgulho para sobreviver. Lembrou-se de quando foi impedida de entrar em uma loja porque o segurança achou que ela não tinha cara de cliente, de quando o médico a atendeu com desdém por ela não ter plano de saúde, de todas as vezes que sentiu que sua dignidade estava sendo pisoteada por pessoas que se achavam superiores apenas por terem mais dinheiro. Comenta aqui embaixo o que você acha que deveria acontecer com pessoas que humilham e desrespeitam os outros por causa da condição social ou financeira. Queremos saber sua opinião sobre essa situação revoltante. Seu comentário é muito importante para nossa comunidade. A situação estava chegando a um ponto crítico. Patrícia estava praticamente gritando para que Dona Maria se ajoelhasse. As outras pessoas estavam filmando e rindo, e o gerente ameaçava chamar a segurança para remover ela à força. Foi nesse momento de desespero total que uma voz forte e autoritária cortou o ar como um trovão. O que diabos está acontecendo aqui? A voz era tão imponente, tão carregada de autoridade natural, que imediatamente fez todas as conversas cessarem. Era como se alguém tivesse apertado um botão de pausa em toda a cena caótica. Todos se viraram para ver quem havia falado com tanta autoridade. Caminhando em direção ao grupo com passos firmes e determinados, vinha um homem que irradiava poder e sucesso. Ele era alto, cerca de 1,85 m, com ombros largos e uma postura que demonstrava confiança absoluta em si mesmo. Vestia um terno feito sob medida que provavelmente custava mais que um carro popular, sapatos italianos que brilhavam como espelhos e um relógio que era uma verdadeira obra de arte em ouro e diamantes. Seus cabelos estavam perfeitamente penteados, e ele tinha aquela aparência de homem bem-sucedido que fazia as pessoas automaticamente respeitarem sua presença. Mas o mais impressionante eram seus olhos, negros, intensos, que pareciam enxergar direto na alma das pessoas. O homem era seguido por um pequeno séquito que incluía 2 seguranças particulares vestidos de preto, um assistente pessoal elegante carregando uma pasta de couro e um homem mais velho que claramente era algum tipo de consultor ou advogado. Era óbvio que se tratava de alguém extremamente importante, pois sua simples presença fez com que todas as pessoas no corredor mudassem completamente de postura. Os que estavam rindo e filmando rapidamente guardaram os celulares. Os que estavam falando alto baixaram a voz, e até mesmo Patrícia, apesar de toda sua arrogância, pareceu intimidada pela aura de poder que emanava do recém-chegado. Roberto, o gerente da joalheria, foi o primeiro a reagir, quase tropeçando em suas próprias pernas na pressa de se aproximar do homem importante. Senhor, que honra tê-lo aqui! Que surpresa maravilhosa! Ele falava com uma bajulação tão exagerada que era quase cômica. Estamos apenas resolvendo um pequeno incidente com uma funcionária desastrada, nada que deva preocupá-lo. O gerente tentava bloquear a visão do homem para Dona Maria, como se quisesse esconder a vergonha de ter uma faxineira humilde causando problemas em seu estabelecimento refinado. Patrícia, percebendo imediatamente que estava diante de alguém ainda mais poderoso e rico que seu próprio marido, rapidamente mudou seu tom de voz para algo meloso e sedutor. Ela ajeitou o cabelo e assumiu uma postura que considerava elegante e atraente. Oh, que homem distinto! Disse ela, piscando os olhos dramaticamente. Eu estava apenas tentando educar esta funcionária aqui sobre a importância do respeito e da responsabilidade. Imagine só a situação constrangedora. Ela molhou meu sapato caríssimo com esse pano nojento dela. Eu sou uma cliente fiel deste shopping há muitos anos. Gasto milhares de reais aqui mensalmente. Patrícia continuou falando, tentando contar sua versão da história de uma forma que a fizesse parecer a vítima inocente de um grave desrespeito. Os outros clientes ricos também tentaram ganhar a atenção e aprovação do homem misterioso. O homem do Rolex se aproximou com um sorriso forçado. Exatamente, meu caro. Nós, pessoas de classe, precisamos nos unir para manter os padrões de qualidade destes estabelecimentos. Esta pessoa aqui claramente não tem educação nem classe para frequentar um ambiente sofisticado como este. A senhora das joias acenou concordando vigorosamente. Sim, sim. No meu tempo, pessoas assim sabiam exatamente qual era o seu lugar na sociedade. Hoje em dia elas se acham no direito de circular em qualquer lugar, causando constrangimentos para nós, pessoas decentes. Durante todo esse tempo, Dona Maria permanecia calada e tremendo, com a cabeça baixa, não ousando levantar os olhos para ver o homem importante. Ela se sentia indigna de estar na presença de alguém tão claramente poderoso e bem-sucedido. Em sua mente, passavam pensamentos de total inadequação. Uma pessoa como eu não deveria nem respirar o mesmo ar que alguém assim, pensava ela. Ele deve estar pensando a mesma coisa que todos os outros,
que eu sou apenas uma preta pobre que não sabe o seu lugar. As lágrimas continuavam escorrendo por seu rosto, mas ela tentava chorar em silêncio para não chamar mais atenção para si. O homem misterioso ouvia tudo em silêncio, com uma expressão séria e indecifrável. Seus olhos percorriam o grupo, analisando cada pessoa, cada expressão, cada palavra que estava sendo dita. Era como se ele estivesse avaliando não apenas a situação, mas o caráter de cada indivíduo presente. Havia algo em seu jeito de olhar que fazia as pessoas se sentirem completamente expostas, como se ele pudesse ver através de todas as máscaras sociais e enxergar a verdadeira natureza de cada um. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para fazer isso. Clique no botão de inscrição e no sino das notificações porque essa história está prestes a ter uma reviravolta completamente inesperada que vai te deixar emocionado até as lágrimas. Você não pode perder o que vem a seguir. Depois de ouvir pacientemente todas as explicações e acusações, o homem finalmente se moveu. Mas em vez de se dirigir a Patrícia, ao gerente ou a qualquer uma das outras pessoas que estavam tentando ganhar sua atenção, ele caminhou diretamente para Dona Maria. Seus passos eram lentos e deliberados, e cada movimento fazia o coração dela bater mais rápido de nervosismo. Ela estava certa de que ele estava se aproximando para repreendê-la ainda mais duramente, talvez para exigir que ela pagasse pelos sapatos caros ou para garantir que ela fosse banida não apenas daquele shopping, mas de todos os outros lugares elegantes da cidade. Quando o homem parou bem na frente de Dona Maria, o silêncio no corredor era ensurdecedor. Todas as pessoas presentes prenderam a respiração, esperando para ver como aquele homem poderoso lidaria com a funcionária problemática. Foi então que aconteceu algo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. Com uma voz suave, carregada de uma emoção que fez até mesmo os mais duros de coração sentirem um arrepio, ele disse: Maria? Maria Santos da Silva. Dona Maria levantou o rosto lentamente, confusa com o fato de ele conhecer seu nome completo. Quando seus olhos finalmente encontraram os dele, foi como se o mundo inteiro parasse de girar. Aqueles olhos, aquela voz, aquelas feições que, apesar de maduras e refinadas pelos anos, ainda mantinham traços que ela jamais poderia esquecer. Não, não pode ser, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Rafael? Meu Rafael! As palavras saíram de sua boca como uma oração, carregadas de 15 anos de saudade, de esperança, de amor incondicional. O homem que todos pensavam ser apenas mais um empresário rico e poderoso era na verdade Rafael Santos da Silva, o filho perdido de Dona Maria, que havia se tornado um dos homens mais bem-sucedidos e influentes do Brasil. Aos 33 anos, ele era dono de uma das maiores redes de shoppings do país, tinha investimentos em dezenas de empresas, possuía uma fortuna estimada em bilhões de reais e era respeitado como um dos empresários mais visionários de sua geração. Mas naquele momento, diante de sua mãe, ele não era nada disso. Ele era apenas o menino que havia partido 15 anos atrás, prometendo que voltaria para cuidar dela. Mãe! Rafael exclamou, sua voz quebrando de emoção. Sem se importar com o terno caro, com as pessoas observando ou com qualquer protocolo social, ele abriu os braços e abraçou Dona Maria com uma força que parecia querer compensar todos os anos de separação. Minha mãe querida! Eu procurei por você durante todos esses anos. Todos os dias, todos os meses, todos os anos. As lágrimas corriam pelo rosto do homem poderoso, e sua voz estava embargada de uma emoção tão pura e intensa que fez várias pessoas na multidão também começarem a chorar. Dona Maria não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ela abraçou o filho com todas as forças que tinha, sentindo que estava vivendo um sonho impossível. Meu menino! Meu bebê cresceu tanto. Ela chorava, tocando o rosto dele como se quisesse ter certeza de que ele era real. Eu nunca perdi a esperança. Eu sabia que você voltaria para mim. Rafael segurava o rosto da mãe com as mãos, olhando nos olhos dela como se quisesse gravar aquele momento para sempre em sua memória. Mãe, quando eu voltei do exterior, você não estava mais na nossa casa, Rafael explicou, sua voz ainda tremendo de emoção. O prédio havia sido demolido para dar lugar a um empreendimento comercial. Nenhum dos vizinhos antigos estava mais lá. Eu contratei os melhores detetives particulares do país, gastei fortunas em investigações, coloquei anúncios em todos os jornais e rádios, ofereci recompensas enormes para quem tivesse qualquer informação sobre você. Mas era como se você tivesse desaparecido da face da terra. Dona Maria explicou, entre lágrimas e soluços, como havia sido despejada da casa antiga por não conseguir pagar o aluguel após perder o emprego na fábrica onde trabalhava. Eu me mudei tantas vezes, meu filho. Sempre para lugares mais baratos, sempre correndo atrás de trabalho.
Eu deixava recados com os vizinhos, eu escrevia cartas para todos os endereços que eu tinha, mas nunca chegaram até você. Ela contou como havia passado anos morando em pensões baratas, como havia trabalhado em casas de família, em empresas de limpeza, sempre esperando que um dia ele aparecesse procurando por ela. A multidão que havia se formado ao redor da cena estava em choque total. Patrícia, que momentos antes insultava a Dona Maria chamando-a de preta favelada, agora estava pálida como um fantasma, com as mãos tremendo e os olhos arregalados de terror. Ela começava a compreender a magnitude do erro que havia cometido. O gerente Roberto estava suando frio, percebendo que havia acabado de demitir e humilhar a mãe do homem mais poderoso de todo aquele empreendimento, e possivelmente de toda sua vida profissional. Rafael então se afastou um pouco de sua mãe e se virou para enfrentar o grupo que havia participado da humilhação. Seus olhos, que momentos antes brilhavam com amor e alegria, agora mostravam uma fúria fria e calculada que fez várias pessoas recuarem instintivamente. Quando ele falou, sua voz tinha uma autoridade que cortava o ar como uma lâmina afiada. Então, vocês acham que tenho o direito de humilhar minha mãe? A pergunta saiu lenta e deliberada, carregada de uma ameaça silenciosa mas inequívoca. Vocês sabem quem eu sou, Rafael continuou, sua postura ereta e imponente fazendo parecer ainda mais alto e intimidante. Meu nome é Rafael Santos da Silva. Eu sou o proprietário desta rede de shoppings, incluindo este exato estabelecimento onde vocês estão pisando. Eu sou dono de 70% das lojas que vocês frequentam, das empresas onde vocês trabalham, dos bancos onde vocês guardam seu dinheiro. Cada palavra era pronunciada com precisão cirúrgica, e o impacto de cada revelação era visível nos rostos cada vez mais apavorados das pessoas que haviam participado da humilhação. Clique em like agora se você está emocionado com essa história incrível de reencontro e se acredita que a justiça sempre prevalece. Se você está com lágrimas nos olhos como nós estamos, deixe esse like para mostrar que o amor de mãe é realmente a força mais poderosa que existe no mundo. Rafael apontou diretamente para Dona Maria, que ainda estava tentando processar tudo o que estava acontecendo. Esta mulher extraordinária que vocês estavam humilhando é a pessoa mais importante da minha vida inteira. Ela é a razão pela qual eu me tornei quem sou hoje. Enquanto vocês dormiam em berços dourados, ela trabalhava 16 horas por dia para que eu pudesse ter educação. Sua voz começou a subir de tom, carregada de uma paixão e indignação que faziam as paredes do shopping parecerem vibrar. Enquanto vocês brincavam com brinquedos caros, ela vendia doces na rua para comprar meus livros escolares. Enquanto vocês jantavam em restaurantes finos, ela passava fome para que eu pudesse comer. Vocês querem saber sobre classe, Rafael continuou, caminhando lentamente pelo grupo como um predador cercando suas presas. Deixe-me contar para vocês sobre verdadeira classe. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe encontrou uma carteira na rua com R$ 3.000 dentro. Era mais dinheiro do que ela havia em 6 meses de trabalho. Nós não tínhamos comida em casa, estávamos 3 meses atrasados no aluguel. Mas sabe o que ela fez? Ela correu a cidade inteira até encontrar o dono da carteira para devolver cada centavo. Isso é classe. Isso é caráter. As pessoas estavam começando a chorar, não apenas de emoção, mas de vergonha. Muitas delas nunca haviam parado para pensar sobre como tratavam pessoas que consideravam inferiores socialmente. Rafael continuou sua narrativa emocionada. Vocês querem saber sobre dignidade? Aos 14 anos, eu adoeci gravemente e precisei ficar internado por 2 semanas. Minha mãe dormiu no chão do hospital todas as noites, me alimentou com a própria comida dela, me deu banho, me consolou quando eu chorava de dor. E no mesmo hospital, eu vi vocês, pessoas ricas como vocês, tratando enfermeiras e faxineiras como lixo, como se fossem menos humanos por ganharem menos dinheiro. Rafael parou na frente de Patrícia, que agora tremia visivelmente de medo e arrependimento. E você, senhora elegante, com seus sapatos de R$ 15.000 e sua superioridade imaginária, você sabe quanto minha mãe ganhava quando eu era criança? R$ 300 por mês. Sabe quanto ela gastava comigo? 290. Ela vivia com R$ 10 por mês para que eu pudesse ter uma vida digna. Enquanto isso, você provavelmente gasta R$ 15.000 em um sapato sem pensar 2 vezes. O empresário então se virou para o gerente Roberto, que estava suando profusamente e claramente tentando encontrar palavras para se desculpar. E você, gerente covarde, que em vez de defender uma trabalhadora honesta preferiu bajular clientes arrogantes, você sabe quantas vezes minha mãe foi humilhada por pessoas como vocês? Quantas vezes ela chegou em casa chorando porque alguém a tratou como lixo? Mas sabe o que ela sempre me ensinava? Que a verdadeira riqueza estava no coração, não no bolso.
que devíamos sempre tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de quanto dinheiro elas tinham. A emoção na voz de Rafael era contagiante. Várias pessoas na multidão que havia se formado estavam chorando abertamente, tocadas pela história de amor incondicional entre mãe e filho e pela lição de humanidade que estavam presenciando. Durante 15 anos, Rafael continuou. Enquanto eu construía meu império empresarial, ganhava bilhões, era capa de revistas e recebia prêmios de empreendedor do ano, minha mãe continuou trabalhando como faxineira. Sempre honesta, sempre trabalhadora, sempre tratando todas as pessoas com o respeito que vocês nunca souberam dar. Rafael então fez uma pausa dramática, olhando diretamente nos olhos de cada pessoa que havia participado da humilhação de sua mãe. Mas vocês sabem o que mais me impressiona nela? Depois de tudo que passou, depois de todas as humilhações que sofreu de pessoas como vocês, ela nunca perdeu a bondade no coração. Ela nunca se tornou amarga, nunca passou a tratar mal os outros. Ela continuou sendo a mulher mais generosa e amorosa que eu já conheci na vida. Ele contou então algumas histórias que fez até mesmo os mais duros de coração se emocionarem. Quando ela trabalhava na empresa de limpeza do centro da cidade, havia um mendigo que dormia na porta do prédio. Todos os dias, ela dividia o sanduíche do almoço com ele. Quando o homem morreu de frio no inverno, foi minha mãe que organizou uma vaquinha entre os funcionários para dar um enterro digno para ele. Quando a filha da vizinha ficou órfã, foi minha mãe que a criou como se fosse sua própria filha, mesmo não tendo recursos para isso. Essa é a mulher que vocês estavam humilhando. Essa é a pessoa que vocês julgaram pela cor da pele e pelo uniforme que vestia. A voz de Rafael ecoava pelo shopping inteiro agora, pois uma multidão enorme havia se formado ao redor da cena. Pessoas paravam suas compras, funcionários deixavam seus postos de trabalho, até mesmo seguranças do shopping se aproximavam para ver o que estava acontecendo. Vocês julgaram minha mãe pelo que ela aparentava ter, não pelo que ela realmente é, continuou Rafael, gesticulando com paixão. Vocês viram uma faxineira negra e pobre e automaticamente assumiram que ela valia menos que vocês. Mas deixem-me dizer uma coisa, essa mulher vale mais que todos vocês juntos. Ela tem mais dignidade no dedo mindinho do que vocês têm no corpo inteiro. Patrícia, desesperada, tentou se aproximar para pedir desculpas, gaguejando nervosamente. Senhor Rafael, por favor, foi um mal-entendido terrível. Eu não sabia que ela era sua mãe. Se eu soubesse. Mas Rafael a interrompeu com um gesto brusco da mão, seus olhos brilhando com uma fúria fria. Exatamente. Você não sabia. E por que isso faria diferença? Você só está pedindo desculpas porque descobriu quem eu sou. Se eu fosse apenas mais um faxineiro, você continuaria humilhando minha mãe. Patrícia recuou, percebendo que suas desculpas hipócritas apenas pioravam sua situação. Isso mostra exatamente o tipo de pessoa que você é, Rafael continuou, sua voz carregada de desprezo. Você só respeita as pessoas quando elas podem te prejudicar ou te beneficiar de alguma forma. Você não tem respeito genuíno pelos seres humanos. Para você, as pessoas são apenas objetos a serem usados ou descartados baseados no quanto elas podem te servir. Ele se virou para todo o grupo que havia participado da humilhação. E isso vale para todos vocês. Vocês são incapazes de enxergar o valor intrínseco de um ser humano. Vocês só veem etiquetas de preço, marcas de roupas, cor de pele, uniforme de trabalho. Rafael então anunciou suas decisões com a autoridade de quem estava acostumado a comandar impérios. A partir de agora, vou tomar algumas medidas que vocês vão lembrar pelo resto de suas vidas patéticas. Ele apontou diretamente para Patrícia. Você, senhora dos sapatos caros, está permanentemente banida de todos os meus estabelecimentos. Não apenas deste shopping, mas de toda a rede de shoppings que eu possuo, são 43 shoppings em todo o Brasil. Sua foto será distribuída para todos os seguranças e gerentes. Você nunca mais vai pisar em um lugar que leve meu nome. O homem do Rolex tentou protestar, mas Rafael o cortou imediatamente. E você, senhor da classe imaginária, a mesma coisa se aplica. Você está banido. Pode ir procurar outros lugares para gastar seu dinheiro e mostrar sua superioridade falsa. Ele se virou para a senhora das joias. E a senhora também. Fora! Para sempre. Um por um, Rafael foi banindo cada pessoa que havia participado da humilhação de sua mãe, incluindo aqueles que haviam filmado e rido da situação. Mas suas medidas não pararam por aí. Rafael se virou para o gerente Roberto, que estava claramente em pânico total. E quanto a você, gerente covarde, você está demitido.
Não apenas demitido, mas eu vou me certificar de que toda a indústria do varejo saiba exatamente que tipo de pessoa você é. Você nunca mais vai conseguir um emprego digno neste setor. Roberto tentou se ajoelhar, literalmente implorando por perdão, mas Rafael permaneceu implacável. Você teve a chance de fazer a coisa certa e escolheu bajular os ricos em vez de proteger uma trabalhadora honesta. Essas são as consequências das suas escolhas. Rafael chamou um de seus assistentes e deu instruções precisas. Quero que vocês contratem os melhores advogados do país. Vamos processar cada uma dessas pessoas por danos morais, difamação, constrangimento público e discriminação racial. Quero que elas paguem não apenas com dinheiro, mas que suas reputações sejam arruinadas publicamente. E todo o dinheiro que conseguirmos nas indenizações será doado para instituições que ajudam trabalhadores domésticos e pessoas em situação de vulnerabilidade social. A multidão que assistia a tudo começou a aplaudir espontaneamente. Pessoas choravam de emoção, tocadas pela justiça que finalmente estava sendo feita e pela história de amor entre mãe e filho que haviam presenciado. Alguns gritavam justiça, e muito bem, enquanto outros puxavam coros de racistas não passarão e respeito aos trabalhadores. Rafael então se voltou completamente para sua mãe, que ainda estava em choque com tudo o que estava acontecendo. Ele pegou as mãos dela, ásperas e calejadas de tanto trabalho, e as beijou com reverência. Mãe querida, você nunca mais vai precisar trabalhar um dia sequer na sua vida. Você nunca mais vai passar necessidade, nunca mais vai ser desrespeitada, nunca mais vai chorar por causa de gente cruel como essa. Sua voz estava embargada de emoção novamente. Você vai morar na minha casa, vai ter os melhores cuidados médicos, vai viajar pelo mundo se quiser, vai ter tudo do melhor que a vida pode oferecer. Dona Maria segurava o rosto do filho, ainda não acreditando completamente que tudo aquilo estava acontecendo. Meu menino, você se tornou esse homem poderoso e importante, mas para mim você sempre será meu bebê, disse ela, chorando de alegria. Eu sempre soube que você ia longe, não porque você ficaria rico, mas porque você sempre teve um coração bom. E agora vejo que mesmo com todo esse sucesso, você continua sendo o menino bondoso que eu criei. Rafael sorriu através das lágrimas. Tudo que eu sou, tudo que eu consegui, foi graças a você, mãe. Você me ensinou os verdadeiros valores da vida. Você me mostrou que a dignidade não vem do dinheiro que temos, mas do caráter que carregamos. Você me ensinou que devemos julgar as pessoas pelas atitudes delas, não pela aparência ou posição social. Ele olhou ao redor para a multidão que os observava. E agora vou usar todo o meu poder e influência para garantir que outras mães trabalhadoras como você sejam tratadas com o respeito que merecem. Nos dias que se seguiram a esse encontro emocionante, a história se espalhou como fogo por toda a cidade de São Paulo e depois por todo o Brasil. Os vídeos do confronto no shopping viralizaram nas redes sociais, sendo compartilhados milhões de vezes com hashtags como hashtag Justiça para Dona Maria, hashtag Amor de MEI e hashtag Respeito aos Trabalhadores. Rafael se tornou um símbolo de filho que honra sua mãe, enquanto Dona Maria se tornou um ícone de força, dignidade e perseverança. Fiel à sua palavra, Rafael transformou completamente a vida de sua mãe. Ele comprou uma casa linda e aconchegante no melhor bairro de São Paulo, com jardim, piscina e uma cozinha dos sonhos onde Dona Maria poderia cozinhar as receitas que o filho tanto amava. Contratou uma equipe de funcionários para cuidar da casa, mas Dona Maria fazia questão de cozinhar pessoalmente para Rafael todos os domingos, quando eles almoçavam juntos e conversavam sobre os anos perdidos e os planos para o futuro. Mas Rafael não parou por aí. Ele usou sua influência e recursos para criar mudanças estruturais na sociedade. Fundou o Instituto Maria Santos, uma organização dedicada a oferecer educação, capacitação profissional e oportunidades de emprego para pessoas de baixa renda, especialmente mães solteiras trabalhadoras. Nenhuma mãe deveria passar pelo que a minha passou, ele dizia em suas palestras motivacionais, que começou a dar em escolas, universidades e empresas por todo o país. Em todos os seus shoppings, Rafael implementou políticas rigorosas contra a discriminação e desrespeito. Criou programas de treinamento obrigatório sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários, desde os faxineiros até os gerentes mais altos. Estabeleceu canais diretos para denúncias de discriminação e prometeu que qualquer caso seria investigado pessoalmente por ele. Meus estabelecimentos serão lugares onde todas as pessoas são tratadas com dignidade, independentemente de sua cor, profissão ou condição social, declarou em uma entrevista coletiva que repercutiu internacionalmente. O empresário também usou sua fortuna para criar bolsas de estudo integrais para filhos de trabalhadores domésticos, faxineiros,
porteiros e outras profissões frequentemente desvalorizadas pela sociedade. Educação é a ferramenta mais poderosa para quebrar o ciclo da pobreza, explicava Rafael. Minha mãe entendeu isso e sacrificou tudo para me dar uma educação. Agora é minha vez de dar essa oportunidade para outras crianças como eu fui. Dona Maria, por sua vez, adaptou-se à nova vida com a humildade e sabedoria que sempre a caracterizaram. Ela usava as melhores roupas, frequentava os melhores restaurantes e tinha acesso a tudo que o dinheiro poderia comprar, mas nunca perdeu sua essência simples e generosa. Sempre que encontrava trabalhadores de limpeza, porteiros, garçons ou outras pessoas em profissões de serviço, fazia questão de cumprimentá-los com carinho genuíno e deixava gorjetas generosas acompanhadas de palavras de encorajamento. Eu sei exatamente como vocês se sentem, dizia ela para as faxineiras que encontrava. Eu sei o cansaço no corpo, a dor nas costas, a tristeza no coração quando alguém nos trata mal. Mas lembrem-se sempre, vocês têm dignidade, vocês têm valor, vocês merecem respeito. Muitas dessas mulheres choravam ao ouvir palavras tão gentis de alguém que claramente tinha tanto poder e dinheiro. Dona Maria também se tornou uma defensora ativa dos direitos dos trabalhadores. Ela participava de eventos, dava entrevistas e usava sua nova posição de destaque para chamar atenção para as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que trabalham em serviços domésticos e de limpeza. Não é porque alguém limpa banheiro que ela vale menos que quem senta num escritório, dizia em suas aparições públicas. Trabalho digno merece respeito digno. A relação entre mãe e filho se fortaleceu ainda mais com o reencontro. Rafael descobriu que havia herdado da mãe não apenas a determinação e a força de vontade, mas também a generosidade e a preocupação genuína com o bem-estar dos outros. Agora entendo de onde vem minha motivação para ajudar as pessoas, ele reflexionava. Foi vendo minha mãe dividir o pouco que tinha, foi aprendendo com ela que a verdadeira riqueza está em quanto bem fazemos para os outros. Todos os domingos, religiosamente, Rafael reservava o dia inteiro para passar com Dona Maria. Eles almoçavam juntos, conversavam sobre tudo, assistiam aos filmes antigos que ela gostava e às vezes apenas ficavam em silêncio, aproveitando a presença um do outro após tantos anos de separação. Esses são os momentos mais valiosos da minha semana, Rafael confessava aos amigos. Todo o sucesso empresarial do mundo não se compara à felicidade de estar com minha mãe. Quanto às pessoas que haviam humilhado Dona Maria naquele dia fatídico no shopping, suas vidas mudaram drasticamente, mas não para melhor. Patrícia, além de ter sido banida de todos os shoppings da rede de Rafael, enfrentou um divórcio tumultuoso quando seu marido, envergonhado com a repercussão negativa do comportamento dela, decidiu se separar. O vídeo de sua atitude preconceituosa se tornou viral com milhões de visualizações, e ela se tornou um símbolo nacional de racismo e arrogância. Perdeu muitas amizades. Foi demitida do emprego em uma empresa de cosméticos que não queria ter a imagem associada à discriminação, e acabou tendo que se mudar para outra cidade para tentar recomeçar a vida. O gerente Roberto nunca mais conseguiu um emprego decente no setor de varejo. A história de como ele havia demitido e humilhado a mãe de um dos empresários mais poderosos do país se espalhou rapidamente pelo meio profissional. Toda vez que tentava se candidatar a uma vaga, os empregadores pesquisavam seu nome na internet e encontravam a história. Ele acabou tendo que aceitar empregos muito abaixo de sua qualificação e passou anos tentando reconstruir sua reputação profissional. Os outros clientes que haviam participado da humilhação também enfrentaram consequências sociais. Suas atitudes preconceituosas foram expostas publicamente, e muitos perderam posições em clubes exclusivos, foram excluídos de círculos sociais e enfrentaram problemas em seus empregos. A sociedade brasileira, tocada pela história de Dona Maria e Rafael, passou a ser menos tolerante com manifestações abertas de racismo e classismo. Mas a história não termina apenas com punições para os vilões. O caso gerou uma discussão nacional profunda sobre racismo, classismo e como a sociedade trata pessoas em diferentes posições sociais. Universidades incluíram o caso em seus currículos de sociologia e direitos humanos. Empresas reviram suas políticas de treinamento de funcionários. O governo federal criou campanhas publicitárias sobre respeito e igualdade, usando a história de Dona Maria como exemplo inspirador. Rafael se tornou um dos empresários mais respeitados e admirados do Brasil, não apenas por seu sucesso financeiro, mas principalmente por seus valores humanos e suas ações em prol da justiça social. Ele foi convidado para dar palestras em universidades do mundo inteiro, sempre levando consigo a mensagem que aprendeu com sua mãe, que o verdadeiro valor de uma pessoa está no caráter, não na conta bancária. Anos depois do reencontro emocionante, quando jornalistas perguntavam a Rafael sobre o momento mais importante de sua carreira empresarial, ele sempre dava a mesma resposta:
foi o dia em que reencontrei minha mãe. Todos os contratos milionários, todas as conquistas profissionais, todos os prêmios que recebi, nada disso se compara à alegria de ter ela de volta na minha vida. E quando perguntavam qual era seu maior orgulho, ele não hesitava. Saber que consegui honrar os sacrifícios da minha mãe e usar o sucesso que ela me possibilitou ter para ajudar outras pessoas como nós. Dona Maria, sempre humilde e sábia, costumava dizer em suas entrevistas: eu sempre soube que meu Rafael ia longe na vida. Não porque ele ficaria rico, dinheiro vai e vem, mas porque ele sempre teve um coração bom. E um coração bom é a riqueza que nunca acaba. Quando perguntavam se ela se arrependia de todos os sacrifícios que havia feito, ela sorria e respondia: cada lágrima que chorei, cada dor que senti, cada humilhação que passei, tudo valeu a pena para ver meu filho se tornar o homem íntegro que ele é hoje. A história de Dona Maria e Rafael se tornou um símbolo eterno de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta, de que a dignidade do trabalho honesto deve ser respeitada por toda a sociedade, e de que nunca devemos julgar ninguém pela aparência, profissão ou condição social. Mostrou que uma mãe trabalhadora pode criar um filho extraordinário, que a pobreza material não significa pobreza de caráter, e que o verdadeiro sucesso na vida se mede não pelo que acumulamos, mas pelo bem que fazemos aos outros. Esta história nos ensina lições profundas e duradouras sobre dignidade humana, amor incondicional e justiça social. Ela nos lembra que por trás de cada uniforme simples, cada pessoa que nos serve em restaurantes, limpa nossos escritórios ou cuida de nossos prédios, há uma história de vida, sonhos, lutas e, muitas vezes, uma nobreza de caráter que ultrapassa qualquer riqueza material. Nos ensina que devemos tratar todas as pessoas com respeito e bondade, não porque elas podem nos beneficiar ou prejudicar, mas simplesmente porque são seres humanos que merecem dignidade. A história também nos mostra que as ações têm consequências, que a forma como tratamos os outros eventualmente retorna para nós, e que a verdadeira classe social não se mede pela quantidade de dinheiro que possuímos, mas pela quantidade de humanidade que demonstramos em nossas interações diárias. Ela nos lembra que o amor de uma mãe é capaz de mover montanhas e criar impérios, mas, mais importante ainda, é capaz de formar caráter e valores que nenhuma riqueza material pode comprar. Se essa história incrível tocou seu coração profundamente como tocou o nosso, não esqueça de dar aquele like maroto neste vídeo para mostrar que você acredita no poder transformador do amor e da justiça. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais histórias emocionantes como esta que mostram que a bondade sempre vence no final. E deixe um comentário aqui embaixo contando como essa história te inspirou e como você trata as pessoas que prestam serviços no seu dia a dia. Queremos saber se você é uma pessoa que espalha amor e respeito por onde passa. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam lembrar da importância de tratar todos os seres humanos com dignidade e respeito, independentemente de sua profissão ou origem social. Lembre-se sempre, a bondade não custa nada, mas vale mais que todo o ouro do mundo. Até a próxima história que vai emocionar, inspirar e transformar o seu dia. Um abraço cheio de carinho da nossa família para a sua.